Antes de começarmos a revelar um dos segredos mais bem guardados da história medieval, eu preciso te fazer um pedido. Se você gosta de conteúdo que vai fundo nos mistérios que mudaram o mundo, aperte o like agora e se inscreva no canal. Você não vai se arrepender porque o que vou revelar nos próximos 15 minutos vai mudar completamente a forma como você enxerga a Ordem dos Cavaleiros Templários. Quando pensamos nos Templários, imediatamente vem à mente imagens de guerreiros sagrados protegendo peregrinos na Terra Santa, batalhas épicas contra sarracenos, tesouros escondidos e teorias da conspiração sobre o Santo Graal. Mas a verdadeira fonte do poder templário não estava nos campos de batalha do Oriente Médio. Estava muito mais perto de casa. Estava na terra, na propriedade, no maior império agrícola e imobiliário que a Europa medieval já tinha visto. A história oficial nos conta que os templários eram monges guerreiros pobres, devotados à proteção de cristãos. Mas essa narrativa esconde algo muito mais fascinante e perturbador. Eles se tornaram a primeira corporação multinacional da história, controlando milhares de propriedades em todo o continente europeu, operando a maior rede de produção agrícola de seu tempo e acumulando uma riqueza tão obscena que reis ficavam pequenos diante deles. Vamos começar pelo início. O ano é 1119. Jerusalém havia sido conquistada pelos cruzados 20 anos antes. Um cavaleiro francês chamado Hugues de Payens e 8 companheiros se apresentam ao rei Balduíno II de Jerusalém com uma missão aparentemente nobre: proteger os peregrinos cristãos que viajavam para a Terra Santa. O rei lhes concede como sede uma parte do Templo de Salomão. Nascem assim os pobres cavaleiros de Cristo e do Templo de Salomão, pobres. Esse era o nome que escolheram para si mesmos. E nos primeiros anos realmente viviam de forma austera, seguindo regras monásticas estritas. Mas algo extraordinário aconteceu nas décadas seguintes. Em 1139, apenas 20 anos após sua fundação, o Papa Inocêncio II emitiu uma bula papal chamada Omni Datum Optimum. Esse documento mudou tudo. Ele concedeu aos templários privilégios sem precedentes. Eles não precisavam pagar dízimos, podiam manter todo o saque de guerra, estavam isentos de todas as jurisdições locais e respondiam apenas ao Papa. Mas o verdadeiro poder estava em outra cláusula. Eles podiam aceitar doações de terras sem qualquer interferência de autoridades seculares ou eclesiásticas locais. E as doações começaram a chegar. E não pararam mais. Nobres em toda a Europa, tomados por fervor religioso ou buscando garantir a salvação de suas almas, começaram a doar propriedades aos templários. Alguns doavam antes de partir para as cruzadas, temendo não retornar. Outros doavam em testamento. Muitos doavam em troca de orações ou admissão na ordem em seus últimos dias de vida. E os templários aceitavam tudo. Em apenas um século, a ordem controlava cerca de 9.000 propriedades espalhadas por toda a cristandade. 9.000. Para você ter uma noção do que isso significa, eles possuíam vastas extensões de terra na França, Inglaterra, Escócia, Espanha, Portugal, Itália, Alemanha, Hungria e até na Palestina e Chipre. Eram fazendas, vinhedos, moinhos, florestas, vilas inteiras, portos, pedreiras e propriedades urbanas nas principais cidades europeias. Vamos falar de números concretos. Na França sozinha, os templários controlavam mais de 3.000 propriedades. Na Inglaterra, estima-se que possuíam cerca de 5.000 hectares de terra cultivável, fora as propriedades urbanas. Em Portugal, grandes partes do território nacional eram templários. Na Espanha, cidades inteiras estavam sob seu controle. Eles eram, sem sombra de dúvida, um dos maiores senhores de terras da Europa. Mas aqui está o que separa os templários de outros senhores feudais e ordens religiosas. Eles não apenas possuíam terra, eles a administravam com uma eficiência empresarial revolucionária para a época. Os templários foram pioneiros em técnicas agrícolas avançadas, sistemas de irrigação, rotação de culturas e criação seletiva de gado. Suas fazendas eram as mais produtivas da Europa. Eles organizavam suas propriedades em uma rede integrada de comandarias.
Cada comandaria era uma unidade autossuficiente que produzia grãos, vinho, lã, madeira e outros recursos. Mas aqui está a genialidade. Essas comandarias não operavam isoladamente. Elas faziam parte de um sistema centralizado de produção e distribuição. Os templários tinham uma cadeia de suprimentos que faria inveja a qualquer corporação moderna. O excedente de uma região era transportado para outra onde havia escassez. Os produtos eram vendidos nos mercados locais, mas também exportados através de sua própria frota de navios. Sim, os templários possuíam uma marinha mercante. Eles tinham portos no Mediterrâneo e no Atlântico. Transportavam não apenas peregrinos e cruzados, mas também mercadorias, vinho, azeite, lã, grãos, especiarias. E aqui chegamos ao ponto crucial. A terra e a produção agrícola geravam um fluxo de caixa constante e previsível. Diferente do saque de guerra ou de doações esporádicas, a agricultura proporcionava receita regular. E os templários, com sua disciplina monástica e estrutura hierárquica militar, reinvestiam esses lucros sistematicamente. Eles expandiram suas operações, compraram mais terras, desenvolveram novas tecnologias, construíram infraestrutura, estradas, pontes, armazéns, fortificações. Tudo isso aumentava o valor de suas propriedades e a eficiência de suas operações. Era um ciclo virtuoso de crescimento que nenhuma outra instituição medieval conseguiu replicar. Mas o Império Terrestre dos Templários tinha outra dimensão que poucos conhecem: o poder político e econômico que vinha com a propriedade da terra. Na sociedade feudal, terra não era apenas um ativo econômico, era poder. Quem controlava a terra controlava as pessoas que viviam nela, os impostos que elas pagavam, a justiça que receberiam, até mesmo os exércitos que poderiam ser levantados. Os templários, tecnicamente, não eram senhores feudais no sentido tradicional. Como monges, haviam renunciado ao mundo secular. Mas, na prática, exerciam todos os direitos senhoriais sobre suas propriedades. Coletavam impostos, administravam justiça, recrutavam trabalhadores. Em muitas regiões eram a autoridade de facto. Isso criou tensões enormes. Reis e nobres locais viam com crescente preocupação o poder templário. Afinal, essas terras estavam isentas de impostos reais. Os templários não deviam serviço militar aos reis. Eles respondiam apenas ao Papa. Imagine ser um rei e ver grandes porções de seu reino efetivamente fora de seu controle, nas mãos de uma ordem religiosa militar que tinha seu próprio exército, sua própria economia, suas próprias leis. E quanto mais ricos os templários ficavam com suas terras, mais eles diversificavam. Começaram a emprestar dinheiro, tornando-se banqueiros. Desenvolveram um sistema primitivo de cheques para peregrinos. Guardavam tesouros de reis e nobres. Financiavam guerras e cruzadas. Mas tudo isso, toda essa infraestrutura financeira, estava fundamentada na riqueza gerada por suas propriedades terrestres. A terra era o colateral. Era a garantia. Era a base sólida sobre a qual construíram seu império financeiro. Sem as 9.000 propriedades, sem a produção agrícola maciça, sem o fluxo de caixa regular, nada do resto teria sido possível. Então, por que essa história foi escondida? Por que, quando pensamos em templários, pensamos em tesouros místicos e não em fazendas de trigo? Há duas razões principais. Primeira, é muito mais romântico. Tesouros escondidos, relíquias sagradas, sociedades secretas vendem muito mais que a realidade de gestão agrícola eficiente e administração de propriedades. A verdade é que os templários eram, essencialmente, uma corporação imobiliária com um braço armado, não guerreiros místicos guardando segredos cósmicos. Segunda razão, após a queda dos templários em 1307, quando o rei Filipe IV da França orquestrou sua destruição, todas essas propriedades foram confiscadas. Reis, nobres e outras ordens religiosas dividiram entre si o espólio. Eles tinham um interesse claro em apagar a memória de como os templários realmente ficaram ricos, porque agora essa riqueza estava em suas mãos. A narrativa foi reescrita. Os templários se tornaram hereges
adoradores do demônio, conspiradores. Ou, na versão mais generosa, mártires injustiçados. Mas a verdade econômica, a realidade de que eles haviam construído o maior império agrícola e imobiliário da Europa, foi convenientemente esquecida. Hoje, quando visitamos antigas propriedades templários espalhadas pela Europa, muitas vezes não reconhecemos o que estamos vendo. Aquele castelo pitoresco era um centro administrativo de uma vasta operação agrícola. Aquela igreja em uma vila remota marcava uma comandaria que controlava milhares de hectares ao redor. Aquele porto antigo era parte da rede logística templária. Os templários nos ensinaram algo fundamental sobre poder. Não vem apenas da espada ou da fé. Vem da terra, da produção, da organização econômica eficiente. Eles foram os primeiros a realmente entender isso na escala continental. E talvez seja por isso que sua história real foi obscurecida. Porque a verdade é muito mais subversiva que qualquer lenda sobre o Santo Graal. A verdade é que 9 homens pobres, em menos de 200 anos, construíram um império que rivalizava com reinos inteiros, não através de magia ou mistério, mas através de administração inteligente, reinvestimento sistemático e controle implacável de recursos terrestres. Antes de terminar, quero que você faça algo por mim. Se esse vídeo mudou sua perspectiva sobre os Templários, se agora você entende que a verdadeira história é ainda mais impressionante que as lendas, deixe seu like, compartilhe com alguém que gosta de história real e se inscreva no canal porque há muito mais segredos escondidos esperando para serem revelados. A história que não te contaram está aqui, e ela é mais fascinante do que você imagina. Os Templários não foram destruídos por guardarem segredos místicos. Foram destruídos porque eram poderosos demais, ricos demais e independentes demais. E tudo isso começou com a terra, com 9.000 propriedades que transformaram monges guerreiros em uma superpotência econômica medieval. Essa é a verdade que a história escondeu. E agora você conhece.